abençoada, mas sem aquele imprevisto, né, da última hora. Eu queria tanto ir. Então, inscrições abertas, procurem isso. Só casais, tá? Dessa vez não vai ser para solteiros, só para casados, ok? Então você não pode ficar de fora. Procure Arthur e Tatiana, inscrições na secretaria, ok? Apenas R$60, tá bom? Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós faremos a leitura do versículo 1 e do versículo 6, apenas 2 versículos. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 6. Tá. Tem aqui. Enquanto você vai abrindo, você recebeu na entrada um folderzinho com os 4 Cs da CCT. Às vezes nós precisamos estar reformulando, né? Avaliando, reavaliando as nossas ações, os nossos desafios. E com certeza o que temos buscado sempre é aperfeiçoar, né? E nós transformamos então o nosso desafio como igreja em 4 Cs. O C de cuidar, o C de celebrar, de consolidar, aliás, o C de crescer, o C de cuidar, o C de consolidar e o C de celebrar. São as nossas 4 estações. E temos aqui todo o nosso material, né? Assim, sucintamente esclarecedor, para nós entendermos como vamos nos mover como igreja nesse ano de 2019. Então nós estamos na fase do consolidar, janeiro a março, tá? Você vai observar direitinho aí, nós estamos na fase do consolidar. Então cada uma dessas fases que nós chamamos de estação, né? Estação de crescer, estação de cuidar, estação de consolidar e a estação do celebrar, elas têm como uma proposta direcionar, né, orientar a igreja sobre esse nosso movimento em prol do cumprimento da nossa missão, da nossa tarefa, tá? E também estamos com a proposta da leitura bíblica para o ano. E dessa vez nós vamos estar lendo apenas o Novo Testamento, tá? Esse ano é uma proposta de leitura do Novo Testamento. Você vai seguir esse plano de leitura. Até o final do ano, nós teremos lido todo o Novo Testamento, começando agora no dia 26 de fevereiro. Então vai aqui um apelo. Queremos que você cresça, queremos que você leia a Bíblia, queremos que você conheça a palavra de Deus. Não estamos lançando um desafio para ver quem vai ler e quem não vai ler, mas estamos lançando um desafio para quem vai ler. E eu creio que você pode se propor realmente a fazer a leitura do Novo Testamento esse ano, ser edificado, conhecer mais da palavra de Deus, crescer, ser, portanto, abençoado. Quem vai topar esse desafio? Faça um sinal aí. Amém? Não é para se apresentar diante da igreja, não é para ser cobrado, não é para ser colocado em evidência, mas é para que você realmente tenha um despertamento para conhecimento da palavra de Deus. Então, acompanhe tudo, deixa Deus edificar a sua vida, deixa o Espírito de Deus te levar a conhecer a palavra do Senhor de forma especial, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Ora,
A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu quero que você leia comigo. Vamos juntos? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Nós queremos ser edificados pela Tua palavra. Senhor, nós precisamos ser edificados pela Tua palavra. Senhor, nós não estamos aqui com outro objetivo que não seja conhecer ao Senhor. Os nossos corações estão abertos. Queremos agora que o Senhor venha ministrar. Queremos agora que o Senhor venha desvendar, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que está encobrindo a nossa capacidade de viver pela fé, de enxergar o invisível, de estabelecer um nível de convicção, de certeza. Senhor, nós queremos agradar o Teu coração. Que estamos declarando nesta noite que pelo Espírito queremos ser edificados na fé, queremos ser fortalecidos na fé, em nome de Jesus, amém, Senhor. Queridos, eu quero iniciar essa palavra nessa noite. Nós estamos iniciando uma nova série, depois da primeira série do ano, que foi superação. O nosso desafio agora é estudarmos e é conhecermos mais sobre a fé. Jesus fez duas declarações muito interessantes e ao mesmo tempo desafiadoras para nós. Em Mateus 19, 26, Jesus diz o seguinte: para Deus tudo é possível. Quem crê nisso? Vamos declarar? Para Deus tudo é possível. Mas lá em Marcos 9, 23, ele faz uma declaração também que tem a ver com Mateus 19, 26. Ele diz: tudo é possível ao que crê. Após lidar com uma realidade espiritual, a experiência de um homem que tinha um filho endemoniado e que percebia que não havia absolutamente nada a fazer naturalmente, ele recorre a Jesus. Jesus então faz essa declaração a esse homem: tudo é possível ao que crê. No primeiro instante entendemos bem, para Deus tudo é possível. Não há nada que Deus não possa fazer. Ou seja, não há impossíveis para Deus. Mas esse tudo é possível ao que crê já é uma declaração que, de certa forma, ela nos pega. Ela nos traz uma necessidade de nos posicionarmos diante de Deus e até mesmo nos questionarmos diante de Deus e questionar a nossa fé. Será que de fato eu tenho crido que tudo é possível se eu creio? Será que na prática nós não temos se esbarrado em alguns momentos da nossa vida realmente nos vendo limitados, impossibilitados de alcançarmos aquilo que
necessitamos, que ansiamos, os desafios da nossa vida? Se tudo é possível ao que crê, será que está faltando fé? Será que nós estamos que temos vacilado em nossa fé? E eu quero que nesta noite então você reflita. Se Jesus disse que tudo é possível ao que crê, o que tem acontecido? Será porque não temos atingido, recebido tudo aquilo que almejamos, que ansiamos e que entendemos que no exercício da fé temos sido desafiados a buscar de Deus? Será que nós vamos de fato atingir tudo? Claro que nós temos que refletir sobre a soberania de Deus, sobre a vontade de Deus. Será que Deus quer tudo para a minha vida? Será que Deus quer que nós estejamos de fato nessa dimensão do tudo é possível por crermos? Claro que Ele quer. Claro que Ele espera que nós cresçamos. Claro que Ele espera que nós como igreja vivamos pela fé. Claro que há uma expectativa no coração de Deus. Quando nós, olhando para essa cena aqui, pensamos nos discípulos no barco, Jesus andando por sobre as águas, um misto de entusiasmo ao verem, mas ao mesmo tempo também de perplexidade, de medo, de insegurança. Mas quando Jesus se identifica, Pedro, então ousadamente, ele se predispõe a andar sobre as águas, a andar pela fé. E aqui nós temos realmente uma mensagem extremamente desafiadora. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, mas de repente ele repara nas ondas, no vento, e começa a afundar, e ele clama pelo Senhor. Muitos têm de alguma forma, amados, estabelecido uma postura um tanto insegura na fé. Muitas vezes nós temos oscilado ou temos vivido de forma oscilante na nossa fé. E o Senhor espera que nós, de fato, cresçamos na fé. E nesses dias, então, nós estaremos iniciando uma nova série de estudos sobre a fé, que tem como objetivo forjar, fortalecer, suprir a igreja, suprir a sua vida, você como um crente, como um cristão, como um servo de Deus, para viver pela fé. Nós precisamos andar por fé, nós precisamos viver pela fé. No livro de Hebreus, aqui no capítulo 11, nós temos o relato do escritor da galeria dos heróis da fé, aqueles que nós devemos imitar. Lá no capítulo 12, no versículo 1, ele fala dessa grande nuvem de testemunha a ser olhada, a ser vista, a ser imitada, que deve influenciar a nossa vida, a nossa fé. Mas, sem dúvida, nós estamos vivendo um ambiente onde percebemos muito mais pessoas incrédulas nos influenciando. Percebemos muito mais as vozes, ouvimos muito mais as mensagens da incredulidade chegando aos nossos ouvidos e, de certa forma, nos influenciando e nos impedindo de viver pela fé. A palavra de Deus está nos chamando nessa noite. O Senhor está chamando a sua igreja nesses dias. Nós queremos que, de fato, nas nossas células, toda a nossa liderança esteja firmada e anunciando e trazendo essa palavra para edificar e para fortalecer a igreja. Então você vai receber de Deus
esta palavra nesta noite para que você possa conhecer mais sobre a fé, sobre a sua fé, sobre a fé que foi plantada, né, estabelecida, gerada no seu coração. O que é a fé? Primeira resposta: fé é certeza. Versículo 1: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vê. Se fé é certeza, não baseado naquilo que nós somos capazes de com os nossos sentidos percebermos, é algo que vai além do natural. A fé é sem dúvida uma substância espiritual que se estabelece, que se instala dentro de nós, em nosso espírito. Quando falamos do ser humano como um ser tricotópico, ou em três, essencialmente, né, em três partes: física, emocional e espiritual, nós vamos perceber que, sobretudo, na nossa estrutura impulsiva, nós temos os sentidos, né, os 5 sentidos que nos fazem nos movermos e nos relacionarmos com a realidade física, né, com o mundo ao nosso redor, ou no ambiente onde nós vivemos. No plano natural, nós dependemos desses sentidos. Mas no plano espiritual, queridos, nós somos em essência um ser que é espírito, que não se move pelo que vê, que não se move por aquilo que se pode tocar, apalpar, pelo que se ouve, né? Pelo que se sente, mas nós nos movemos pelo Espírito. E se nos movemos pelo Espírito, nós somos capazes de desenvolvermos a fé, nós somos capazes de constituir uma vida fundamentada na fé. O escritor aos Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que você espera, a certeza daquilo que é promessa espiritual, é promessa sobrenatural, é promessa divina, é aquilo que Deus tem como um propósito para as nossas vidas, que o homem natural não pode entender, que aquele que vive só baseado no corpo e na alma, ou seja, nos instintos ou impulsos e nos sentimentos, não pode entender. E a grande maioria está vivendo assim. A grande maioria está vivendo sem a sensibilidade espiritual da existência de Deus, da percepção daquele que criou e daquele que mantém, daquele que é o provedor da nossa vida, né, da vida humana. Deus faz nascer o seu sol sobre os que creem e sobre os que não creem. Ele faz cair a chuva sobre os que creem e sobre os que não creem. Mas como é necessário, como é importante nós termos essa compreensão de que existe em nosso espírito uma capacidade de ativar as coisas espirituais, de entrar e de acessar a realidade celestial, divina, que você não pode pegar com as mãos, que você não pode tocar com as mãos, que você não pode apalpar, o que você não pode ouvir naturalmente, que você não pode de fato sentir com seus impulsos ou emoções, mas só é possível através do Espírito. Temos que alimentar o nosso espírito com uma convicção que vem de Deus, que vem da palavra de Deus. A fé é a prova ou a convicção daquilo que não vemos.
E eu te pergunto, como que está a sua fé? Eu te pergunto, como que você está vivendo? Mais pelo Espírito? Ou você está vivendo mais pela carne? Você está andando segundo o Espírito ou você está andando segundo a carne? Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, ele fala assim, versículo de número 2: por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Portanto, temos sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. No primeiro instante parece que Paulo está falando da vida natural, mas ele está falando da realidade espiritual, que aquele que tem Jesus não anda pelo que vê, ele não anda segundo os seus sentidos, ele anda segundo o Espírito. Toda a humanidade, ela está assim, numa realidade onde há uma espécie de cansaço, insatisfação, incapacidade de realização. Naturalmente ninguém consegue viver uma vida tranquila, uma vida plena, mas nós os que cremos, aguardamos uma redenção. E aí Paulo diz, olha, nós não vivemos, ou nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé, nós vivemos pela fé. A fé é o fundamento da nossa vida em Deus, a fé é o fundamento da nossa vida espiritual, queridos. Se nós nos movemos naturalmente pelos sentidos, espiritualmente nós nos movemos pelo Espírito, e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa semana passada alguém me dizia, eu estou vivendo a minha vida, mas eu não tenho certeza se eu morrer, se eu vou estar com Deus. Diz, como assim? Você não crê em Jesus? Você não crê nas promessas de Jesus para a sua vida? Se cremos, há uma palavra que nos assegura, queridos, que nós temos sim as promessas de Deus fiéis se cumprindo em nossas vidas. Nós não podemos viver como quem diz, talvez, quem sabe, eu não sei se isso vai acontecer, eu não tenho certeza se isso vai acontecer, porque a palavra nos diz que nós, pela fé, andamos por certeza, vivemos com convicção. A certeza é uma base, é um fundamento. Você não vê, mas você crê. Você não enxerga com os olhos, você não percebe com os seus sentidos, mas o seu espírito recebe uma testificação do Espírito, que você é o quê? Filho de Deus. Amados, se agimos e reagimos aos fatos naturais de forma impulsiva, ou seja, por uma impressão dos sentidos, isso é vida natural. Mas se agimos pela convicção, pela certeza de que existe uma
um fundamento, existe uma base de revelação para as nossas vidas. Deus nos dá uma capacidade de superarmos as realidades espirituais que nos cercam, que tentam nos impedir de avançar, que tentam nos impedir de servi-lo, de agradá-lo, de amá-lo, de viver para Ele. Quantas coisas no dia a dia nos afastam dos propósitos de Deus? Quantas coisas no dia a dia, queridos, tenta tomar o lugar de Deus em nossas vidas? Como que realidades espirituais malignas tentam interpelar ou interferir na nossa relação com Deus. Às vezes percebemos algumas pessoas caminhando bem por um tempo, motivadas, apaixonadas, querendo Deus, demonstrando isso, testemunhando, falando disso, mas daqui a pouco parece que elas vão apagando, a chama vai apagando, a motivação vai se perdendo, de alguma maneira algo passa a exercer um domínio, eu diria que algo espiritual maligno passa a exercer uma influência, um domínio, a fé vai se apagando. Será que você tem de alguma forma sido afetado? Será que alguns dos que nós conhecemos têm sido afetados? Deus nos chama, o Senhor nos chama como igreja para reacender a chama, para reacender a fé, para alimentar a fé, para crescermos na fé. E nós esperamos, nós desejamos de fato que nesses dias o Espírito Santo possa se mover, o Espírito de fé se mover no nosso meio, nos edificando, nos fortalecendo, nos trazendo convicção. Você precisa reconhecer, eu preciso, nós precisamos. Eu quero que a gente faça uma aplicação dessa palavra que Paulo deu aos Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios 5, versículo 7. Citando, vamos lembrar uma das coisas que Deus falou para Josué. Josué, você vai vencer, mas o segredo para você vencer é medita na palavra de dia e de noite. E ele diz, você vai falar dela andando pelo caminho, né? Você vai dizer para o meu povo, ó, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. É um desafio do Senhor para nós, queridos. Se a palavra vai nos edificar, se a palavra tem que nos edificar, nós precisamos estar abertos a receber essa palavra que exerce influência, que transforma, que muda a nossa vida, a nossa história. Eu queria que você fizesse essa declaração de Paulo. Diga, eu ando por fé e não pelo que vejo. Como igreja, vamos dizer, andamos por fé, não pelo que vemos. Mais uma vez, andamos por fé e não pelo que vemos. Certeza. Mas fé também, queridos, é confiar no amor e no caráter de Deus. Confiar no amor e no caráter de Deus. Versículo 6, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, eu gosto de uma das declarações de João mais tremendas para a minha vida espiritual, que é: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe por que muitas vezes nós estamos sendo vencidos?
porque ainda não entendemos a preciosidade e o valor, de fato, do exercitar a fé, do viver pela fé. Quando Paulo cita o profeta Abacuque, dizendo lá em Romanos 1, versículo 17: o justo viverá pela sua fé. A fé é a substância que move a vida do justo. A fé é o conteúdo, né? É o combustível que move a vida daquele que foi justificado em Cristo Jesus. Mas por que que às vezes nós estamos vivendo fracassadamente? Porque às vezes estamos permitindo que as impossibilidades ou os impossíveis se revelem como ameaças, como fatores que nos limitam e que de fato tiram motivação, alegria, disposição de servir ao Senhor. Em 1 João capítulo 5, no versículo de número 3, João diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando conhecemos o amor de Deus, queridos, realmente nós somos movidos no nosso espírito a entendermos que temos que viver e temos que nos mover por esse amor. Sermos atraídos por esse amor, e aí nós vamos conhecer a Deus, porque Deus é amor. O caráter de Deus se revela pelo amor. Deus é amor. Interessante que a palavra de Deus é a revelação do seu ser, dos seus desígnios e propósitos. Para quem? Para mim, para nós, para as nossas vidas. Quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, quando nós nos envolvemos com esta palavra, então nós passamos a conhecer a essência do ser de Deus. Nós passamos a conhecer os desígnios, aquilo que está no coração de Deus. Nós passamos a entender o propósito de Deus, para onde Ele quer que nós caminhemos, que direção nós precisamos tomar. Então, a fé me leva a acreditar que Deus providenciou uma revelação especial para a minha vida. A fé me leva a entender que o amor de Deus está revelado, está manifestado, para me habilitar e para me capacitar a conhecer a Deus, a experimentar esse Deus, a viver esse Deus, a dizer, mesmo que eu não consiga enxergar Deus com os meus próprios olhos, com os meus sentidos naturais, o meu espírito recebe uma testificação de Deus, o meu espírito é fortalecido e edificado em Deus, e eu sou então capacitado a crer, como a palavra diz, Ele existe, Ele é o Criador, Ele é o início de tudo, Ele é a origem de tudo, nele tudo existe, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, eu existo, para a glória dEle. O amor de Deus me envolveu, o amor de Deus me alcançou, e isso me move, isso me motiva, isso gera em mim uma capacidade de
viver pela fé. Em terceiro lugar, a fé também é confiar na palavra de Deus. Certeza. A fé é confiar no amor e no caráter de Deus. Mas a fé também, queridos, é confiar na palavra de Deus. Quando nós pensamos na revelação geral de Deus, o que dizer da palavra do salmista quando ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todos os dias há um discurso, né? Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Queridos, quando nós observamos a criação de Deus, realmente nós temos que chegar a uma conclusão: quem deu origem a tudo isso? Mas não basta. Por isso há uma revelação especial de Deus que tem como propósito descortinar ou revelar absolutamente tudo que nós precisamos e podemos saber, conhecer de Deus na nossa realidade natural, mas obviamente sendo alcançados por essa revelação poderosa, capaz de mexer com o nosso espírito, capaz de suscitar em nós, em nosso espírito, uma ativação, né, da fé. A palavra de Deus, que Paulo diz em Romanos 10, 17, ele diz: ora, a fé vem pelo ouvir, vamos lá? E ouvir pela palavra, não é? Pela pregação da palavra de Deus, de Cristo. Confiar na palavra é um exercício de fé. Acreditar nessa palavra que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso me leva então a essa compreensão de que as Escrituras sagradas são conteúdo divino, revelação divina, para trazer entendimento, para trazer compreensão. E esse é, sem dúvida alguma, o fundamento que tem que pautar a nossa fé, nossa vida de fé. Eu sei que há muitos querendo revelações de Deus, mas tem chegado a revelamentos de Deus, e não a revelações, porque a revelação está na palavra. E uma expectativa natural de ver, ouvir, de sentir as coisas de Deus ou espirituais, tem levado muitos a uma busca, onde essas expectativas são alimentadas no homem e não em Deus. Consequência, uma série de revelamentos, mas nunca de revelação, porque está claro, o que Deus espera, o que Deus quer de nós, o que o Senhor espera da sua igreja, o que o Senhor espera da sua vida, da minha vida, da nossa realidade como enquanto ser, enquanto um membro de uma família, ou membro da sua igreja, do seu corpo. Está claro o que Ele espera de nós na sua palavra, mas nós estamos querendo algo que não é revelação, e que não nos faz nos movermos por fé. Sabe por quê, queridos? Porque a expectativa é: eu quero ver. O dia que Deus curar alguém diante dos meus olhos, eu vou crer. O dia que Deus fizer o impossível diante das minhas vistas, né, dos meus sentidos, aí eu vou crer, aí eu vou passar a crer. Então muitos estão nessa expectativa e correndo atrás de ver. Mas a palavra é clara quando diz: a fé é a certeza daquilo que você não vê. A fé é a certeza daquilo que não se pode ver. A fé é a certeza de que o Deus que não pode ser visto pelos olhos naturais, Ele é real,
Ele existe, Ele é o Criador, Ele é o Senhor da vida, Ele exerce um domínio sobre tudo e sobre todos, mas Ele é também o Deus que quer intervir de forma pessoal na vida de todo aquele que crê. Sabe, o Senhor espera, o Senhor anseia, Ele quer que seus filhos se manifestem, né, na presença dEle de uma forma a estabelecer uma conduta de fé, uma postura de fé. Somos desafiados pelo Senhor, confiarmos na sua palavra. Eu citei Josué, mas eu quero novamente lembrar, quando o Senhor falando com Josué, Ele diz: olha, não cesses de falar desse livro, antes, medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Confiar na palavra, confiar na revelação de Deus, confiar que as Escrituras são de fato um recurso divino, tornado acessível a nós, porque Deus usou homens santos, como disse o apóstolo Pedro, que foram inspirados pelo Espírito para trazer a revelação a nós, para revelar as Escrituras sagradas. Então, se cremos que isso é fato, se cremos nessa verdade, né? 2 Pedro capítulo 1, ele diz: antes de mais nada saibam, versículo 20, que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Versículo 21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Eu gosto de pensar naturalmente que, racionalmente falando, as Escrituras sagradas são, em todos os tempos, como literatura, o conteúdo mais antigo que se tem na face da terra, o conteúdo mais estudado, mais comprovado, mais autenticado, né? Cientificamente falando. Às vezes se acredita num papel que é uma certidão de nascimento que tem 20, 30, 40 anos, às vezes ele já está todo grudado de durex, não é mesmo? E nós acreditamos que o que foi escrito ali é a verdade. Outro dia eu tive um problema com a minha certidão de nascimento, porque quando veio uma cópia, minha mãe veio com o nome de Aguelina, e é Agnelina. Então, na certidão de casamento, minha mãe mudou o nome. E eu tive que pedir uma cópia recente e confirmar que nos manuscritos lá, conversei com o escrivão lá, na grande ferruginha, né? Tudo escrito à mão. E realmente ele falou: não, o escrivão que anotou, ele tinha um N muito parecido com U. E aí mandaram com Aguelina, mas você está registrado, sua mãe se chama Agnelina. Então, fez uma lauda nova, assinou, mandou, foi comprovado, tudo porque foi tirar uma nova carteira de identidade. Então, se nós acreditamos que é verdadeiro o registro de 20, 30, 40, 50 anos, quem dirá o conteúdo mais antigo que se tem na face da terra, que são as cópias, né, das Escrituras sagradas, dos livros do Velho e do Novo Testamento. Mas, queridos, não é por isso que alguém vai dizer: ah, eu creio, sendo assim eu creio nas Escrituras sagradas, porque há uma necessidade que essas Escrituras, elas de fato penetrem, elas toquem o nosso espírito
e elas promovam dentro de nós uma transformação para nos levar à realidade da vida por fé, do viver pela fé. Há uma diferença entre viver pela fé e viver pelo legado, pela herança religiosa, pela tradição religiosa. Eu sei que há muitos cristãos hoje vivendo de tradição, se fundamentando na tradição, seguindo os costumes, os rituais, seguindo toda uma transmissão, né, familiar, e fundamentados num apego religioso, acham que estão vivendo pela fé. Mas isso não é fé. Isso não é fé. Isso é uma vida natural, em cima de um apego sentimental, de uma tradição de família. As Escrituras nos vêm revelar o Jesus que é Deus. As Escrituras nos vêm revelar o Jesus que quer realmente nos levar a viver uma realidade de nova vida. Se você não nasceu de novo, você precisa nascer. Se você ainda não conhece a Jesus, precisa conhecer. Se você ainda não tem a palavra de Deus como aquele conteúdo que gera em você essa capacidade de se conduzir para Deus, para o centro da vontade de Deus, de se conduzir em Deus, de se mover em Deus, o Senhor te chama, o Senhor nos desafia a vivermos esta realidade espiritual. Finalmente, queridos, eu tenho mais 2 pontos, não é o último não. Fé é uma exigência de Deus para nos relacionarmos com Ele. Então o texto diz: é impossível agradar a Deus sem fé. O que agrada a Deus? Deus não é atraído pelos nossos problemas. Deus não é atraído pela nossa dor. Deus não é atraído pelas nossas lágrimas. Deus não é atraído pelo nosso sofrimento, pelas injustiças que padecemos, que sofremos, pelos problemas que passamos. Deus não se comove dizendo: eu vou intervir naquela vida, naquela criatura, porque ele está sofrendo muito. Você quer agradar a Deus? Aliás, você não precisa sofrer. Deus não exige isso de você. Você quer agradar a Deus? Creia, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus espera. Deus, Ele quer isso de nós. Eu quero que você reflita nessa noite. Eu quero que você pense na sua própria vida. Eu tenho pensado na minha. Estudando, preparando, buscando de Deus. Eu tenho dito para Deus: Senhor, eu quero realmente cumprir essa exigência do Senhor. Eu quero me enquadrar nessa exigência do Senhor. Sem fé é impossível te agradar. Eu não posso agradar a Deus com a minha vida natural. Eu não posso agradar a Deus com uma ética, uma postura moral meramente. Eu preciso agradar a Deus permitindo que o meu coração, o meu espírito se apegue a Ele, anseie por Ele, deseja Ele. Queridos, muitas vezes tantas coisas estão roubando ou tomando o lugar de Deus em nossas vidas. Tem alguma coisa sendo mais atrativo? Tem alguma coisa tomando o lugar de Deus na sua vida? Quando o Senhor diz a Moisés: eu sou o Senhor teu Deus,
Não terás outros deuses diante de mim. Deus não está preocupado com a concorrência. Deus não está nem aí para qualquer Deus que o homem queira buscar. Deus não está absolutamente preocupado com os outros deuses, mas Ele está preocupado com você e comigo. Ele está preocupado conosco, queridos. Quando Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, Ele está dizendo, você precisa de mim, Moisés. O meu povo precisa de mim, Moisés. Amados, o Senhor está nos dizendo nessa noite que nós precisamos dEle. Essa palavra é desafiadora para que nós entendamos que não dá para viver sem Deus. Não dá para viver sem Deus. Até onde você vai? Até onde você vai se mover na vida cristã?